Olá, sou Ediana Brolesi, sou artista plástica e hoje vou ensinar vocês a pintar rosas vermelhas e salmão em tecido. Acompanhe passo a passo. Vamos usar um tecido de algodão, um pano de copa, uma tábua Duratex com cola permanente, pincéis de cabo amarelo, um pincel para contorno, tesoura, uma lixinha, pode ser lixa de unha também, e tintas. Eu optei aqui por tinta de tecido Acrylex, além de um pratinho, um pano macio para limpar o pincel e um copo com água. Você vai precisar desbastar um pouquinho o seu pincel, vamos adequar ele aqui, ó. Cuida para não tirar muito, é só o excesso, as laterais. Depois você passa ele na lixa. Se você não tiver uma lixinha dessa, você pode usar a lixa de unha mesmo. Aí o importante é que ele fique fino embaixo e que não fique pelinho sobrando do lado. Vamos esticar o tecido aqui sobre a tábua já com cola. Você estica bem. Vamos desenhar aqui usando o lápis 6B a rosa. Bem suave, vamos traçar aqui a margem. Traça um círculo para a rosa, define o miolo um pouco acima do meio. Aí você vai iniciar as pétalas. As pétalas de baixo são um pouco diferentes das de cima, são maiores. Vamos fazer uma virada agora ao contrário. Vou encaixar também umas folhas. Vamos acrescentar também uns botões. Antes de você começar a pintar, você define qual vai ser vermelha e qual vai ser salmão. Vamos optar aqui por fazer as duas de baixo vermelhas e as duas de cima da direita de salmão. Essa virada também, vamos fazer ela vermelha. Então as três de baixo vermelhas, as duas de cima salmão. E os dois botões pode ser um de cada cor. Bom, o primeiro passo, você vai passar o clareador. O clareador é uma tinta incolor. Vamos trocar de pincel, pegar um menor. Aqui eu estou usando marfim, verde pistache, cinza lunar e sépia. Vamos iniciar com o cinza lunar. Ele contrasta bem com o vermelho. Você pode dar pinceladas retas, para a direita e para a esquerda. Vamos usar um pouquinho de sépia nas entradinhas perto da rosa. Agora você vai usar o cantinho do pincel, e vai espalhando. E vamos dar um acabamento com marfim. Agora na parte de cima o movimento é diferente. Você vai usar o cantinho do pincel e fazer círculos e esfumaçar suavemente. Vamos misturar aqui um pouco do pistache com cinza lunar. Com sépia você vai escurecer essas partes onde tem a entrada mais profunda, perto da rosa salmão, justamente para que ela tenha destaque.
Vamos passar o clareador agora nas folhas. Passa um pouquinho de marfim no meio delas. Se a tinta estiver consistente, você pode umedecer com um pouquinho de água. E você passa no centro das folhas. Vamos deixar as folhas bem suaves. Aí você vai começar a folha pela ponta. E vai puxando ó, de fora para dentro. Pode deixar o excesso da tinta no contorno. Quando você for fazer o outro lado, que eu mudei de cor, eu peguei o pistache agora. Você vai ter que virar o pincel para a tinta ficar sempre para fora. Vamos usar um pouquinho do sépia para acentuar o talinho. Você limpa bem o pincel e vamos iluminar com o marfim do outro lado. Passou reto, aí você esfumaça. Vamos fazer só uma sombra da folha, como se ela tivesse um segundo plano. Eu estou usando aqui uma isca do sépia com um pouco de clareador. Da ponta para baixo. As folhas de primeiro plano normal. Vou usar o cinza com o sépia para fazer o talinho. E acentuamos do outro lado, com marfim. Vamos variar as cores. Agora a gente vai para verde pistache, que é um verde mais claro. E o verde pinheiro, esse verde mais escuro. Tira o excesso. Mesma coisa, você vem puxando de fora para dentro. Vamos começar as rosas agora, a rosa salmão. Você vai usar o tom de pele, o branco, o amarelo ouro, rosa escuro e um pouquinho do marrom pro miolo. Começa passando o clareador. Vamos usar aquele pincel que nós cortamos no início. Vamos começar usando o rosa escuro no contorno das pétalas das rosas. Ó. A rosa que está por baixo, né, no caso é essa que está virada, ela tem que ficar com sombra. E a parte das pontas mais suave. Geralmente esse meio aqui é onde tem a luz. Então vamos dar o fundo com o amarelo ouro. E você vai passar o rosa sempre na divisão das pétalas. Muito bem, aqui a gente deu o fundo na rosa virada e agora a gente vai definir ela usando branco. Tinta para cima. Você pode usar o pincel maior para esfumaçar. Olha a posição da mão, né? Antes estava assim, agora você vai ter que virar ao contrário para você fazer a parte de baixo.
tinta para baixo. Percebe o pincel? Você vai virar ele ao contrário. Sempre tem um lado que é um pouquinho mais difícil por causa da nossa coordenação motora. A parte de cima é mais fácil, mas você precisa insistir, treinar, forçar um pouquinho. Se você exagerar no branco, volta com o rosa e tira o excesso. Aqui concluímos a rosa fechada, né? A rosa virada. Agora a rosa aberta é um pouquinho diferente. Você tem que definir o miolo com a tinta amarela. E vamos passar um fundo bem suave com amarelo ouro. Aí você vai vir com o rosa, né? Sempre próximo do contorno mais escuro. Agora a mesma coisa, o branco. Próximo do miolo, você usa o cantinho do pincel. E esfumaça. Você deve ter cuidado com a passagem de tom do amarelo e o branco. Então tem que ter uma passagem de tom suave. As pétalas, elas vão encaixando aqui, ó, no meio da composição. Para rosa vermelha, vamos dar um fundo de vermelho e tomate. Bom, agora vamos trabalhar as áreas de sombra dela, né? Geralmente é o que fica embaixo e na divisão das pétalas. Vamos usar o púrpura, vermelho e tomate, púrpura e vinho. Vamos usar o púrpura para a divisão das pétalas. Essa área de sombra. Agora o vinho. Muito bem, para a luz da rosa vermelha eu não posso pôr o branco, né? Senão vai ficar cor de rosa. Então nós vamos fazer uma misturinha aqui, usando vermelho e tomate, um pouquinho do amarelo e o branco. Tem que dar um tom meio laranjado. Agora com essa mistura, você vai começar a contornar a rosa e esfumaçar. E vai intercalando a mistura e o vermelho. Pode ainda acentuar um pouquinho a sombra, aqui abaixo da pétala que ficou virada. Na rosa aberta, vamos começar com o miolo de novo, mais escuro, usando o vinho. E já passa nessa parte do meio, que é a parte que deve ficar mais escura. Passa o vinho e o púrpura. Esfumaça. Agora vamos preencher com o vermelho e tomate. De novo o vinho, vamos dar uma acentuada no miolo.
mistura que nós fizemos separado, né? A gente vai usar ela novamente. Começa pelo miolo. Você deve ter o cuidado de não exagerar na luz. Vamos aproveitar esse rosa, esse salmão, já vamos fazer o botão. Você preenche, usa o branco, né, para iluminar a pontinha. Mesma coisa na outra, só que vamos trocar a cor, que a outra é vermelha. Bem, agora a gente vai pro acabamento. Vou fazer um miolo aqui com marrom. Você abre bem o pincel, ó, e dá toques leves. Para rosa vermelha, vamos usar o amarelo. Um pouquinho de branco. Vamos usar o verde oliva para fazer os cabinhos, né, e o verde pistache para iluminar. Ok, vamos diluir um pouquinho do verde oliva com sépia, usando o pincel zero. Vou fazer uns risquinhos bem suaves. Vou fazer o cabinho da folha também. Muito bem, você pode assinar embaixo. Se você gostou, curte, compartilha, manda sua sugestão, seu pedido. Nós estaremos atendendo na próxima videoaula.